Estou assistindo o documentário Agenda, o documentário que eu recomendei aqui. Há uma frase de Marx na qual ele fala que destronaria Deus e o capitalismo. Minha pergunta é, será que o capitalismo não é uma desculpa, uma pista falsa para o real objetivo de Marx, destronar Deus e o cristianismo? E olha, se você for encarar a coisa do ponto de vista biográfico, você vai ver que a primeira preocupação de Marx não foi com o capitalismo, mas foi contra Deus. Isso aí desde os 17 anos. Então a ideia de destronar Deus era uma ambição que ele tinha desde pequeno. Depois é que ele achou que a cultura cristã era uma superestrutura e que embaixo dela tinha o capitalismo. Então, para quebrar a autoridade de Deus no mundo, precisava primeiro destruir o capitalismo. Mas destruir o capitalismo, de fato, é um meio. A finalidade última é instituir o que o Antônio Gramsci depois chamaria a completa terrestrialização do pensamento. Quer dizer, você fechar a humanidade numa redoma onde ela não pode conceber nada além da existência terrestre. Então, o objetivo é realmente esse, quer dizer, depois, no livro do pastor Richard Wurmbrand, ele nota que na prisão em que ele ficou, pelo menos, e depois ele confirmou, isso acontecia também em outras prisões, ele foi preso na Romênia, toda a lavagem cerebral que os caras sofriam na prisão, não era contra o capitalismo, mas contra a religião. Então ele começou a desconfiar, falar, pô, esse negócio de capitalismo parece que é um pretexto, eles estão mais interessados em tornar o sujeito ateu do que torná-lo anticapitalista. Eles têm mania de religião. É tanto que eles torturavam, de preferência, o sacerdote. O cara, padre, pastor, rabino. Ah, você chegou lá, você era o primeiro a ser torturado. E em Jarada fazia a seguinte sacanagem. Você pegava, por exemplo, um padre e amarrava um rabino na cadeia. E começava a arrancar os dentes do rabino. Falava, se você não abjurar da sua religião, nós vamos arrancar todos os dentes do rabino até o fim. Ou então fazia o contrário, pegava o rabino e amarrava o padre. Então o sujeito acabava abjurando, pelo menos da boca para fora, para não ter que ser cúmplice, né, naquela maldade que estava sendo infligida a outro. Então ele viu que aquele pessoal das prisões tinha obsessão com extirpar a fé religiosa do coração das pessoas, muito mais do que jogar contra o capitalismo. Daí que ele começou a investigar o negócio que terminou no livro Marx e Satã, que é um livro de leitura absolutamente essencial, onde ele mostra ali os escritos de juventude de Karl Marx, que não tinham sido publicados, que estavam lá guardados no arquivo Marx Engels de Moscou, onde fica claro que Marx participou de rituais satânicos na juventude. E não só na juventude, porque a empregada dele, Helene Demuth, aquela mesma que ele comia e teve um filho com ela, diz que ainda depois de homem adulto, ele fazia uns rituais estranhos, acendia lá umas velas, botava uma fita na cabeça, um negócio esquisito. O que era aquilo lá? Era rito judeu? Não, nada disso. Era rito satânico, evidentemente. Então quer dizer que o cara não só era satanista na juventude, como continuou. E o negócio anticapitalista era apenas, de fato, o meio para chegar à finalidade última.